Acho que ele não conseguiu ver isso. Muito engraçado, palhaços. Se vocês me derem 50 moedas, eu lhes direi o seu futuro. Então vaza! Ou pague. Mas e o seu dedo anelar? Ah, é. Acho que eu deveria ter visto também, né? É, Mario. Como é que o cara que tudo vê ia saber que a mulher dele ia meter o pé? Beleza, espertão. Me fala como seria possível pensar direito estando ao lado de uma lindona dessa? Bem, com certeza eu não vou esquecer ela. Ah, pelo amor. Vocês não conseguiriam uma garota tão boa quanto ela. Eu sou casado com uma princesa. Bem, mas isso não te faz especial, parceiro. Não, isso me faz um príncipe.